paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo nós faremos o review deste lançamento da editora Vida Nova, Viciados em Si Mesmos, como a esperança do céu nos liberta do egoísmo, um livro de 154 páginas, um livro curtinho, eu já quase terminei a leitura deste livro. Um livro escrito por Larry Crabb. Não sei se você conhece esse autor, meus irmãos, mas ele é autor de outras obras, como Chega de Regra, O Lugar Mais Seguro da Terra e o livro da editora Betânia, De Dentro para Fora. São livros excelentes. Ainda farei review no canal de todas estas obras de Larry Crabb. Amém? Vamos abrir aqui o material, tem a abinha, capa bonita. Este livro, meus irmãos, só para vocês terem uma noção de como ele trabalha com a esperança de nós aguardarmos a volta de Cristo, de nós não satisfazermos os nossos desejos hoje, agora, mas aguardarmos Jesus voltar, porque ali teremos a plena alegria, a plena satisfação, o pleno preenchimento da nossa alma. Aqui é legal, meus irmãos, olha, visão geral. Aqui é a visão geral do livro. Deixa eu aproximar aqui para fazermos a leitura. Olha, primeiro, todos os vícios partem de um central, o vício em si mesmo. Muitas vezes perseguimos a felicidade a todo custo, deixando-nos impotentes para resistir à tentação. Ele vai trabalhar, né, que os nossos impulsos, as nossas vontades de querer tudo hoje, agora, nos faz cometer barbaridades para satisfazer o nosso ego. Ponto 2. Os vícios podem entorpecer você, mas não podem satisfazê-lo. Aprender a esperar ansiosamente pela volta do Senhor é essencial para superar a exigência implícita a todos os vícios. É aquilo que eu comentei com os irmãos, né? Aguardar ao Senhor, aprender a aguardar a volta do Senhor, porque todos os vícios, tudo aquilo que nós tentamos preencher o nosso coração, a nossa vida, jamais vai nos satisfazer. O único que pode satisfazer a nossa alma é Jesus Cristo. E o ponto 3, pare o ciclo da vergonha. O vício não precisa mais lhe controlar. Com os princípios de aguardar o céu, você pode olhar para si com honestidade, abandonar os vícios e criar uma vida a qual possa se orgulhar. Então aqui ele vai trabalhar, né, a questão de quando o meu foco está no céu, quando o meu foco está em Cristo, eu não preciso querer satisfazer os meus desejos hoje, aqui, agora, neste mundo. Amém? Vamos para o sumário. Deixa eu apresentar o sumário aqui para os irmãos. Prefácio, agradecimentos, prólogo, introdução, uma parábola. Para quem conhece os livros de Larry Crabb, ele geralmente começa com uma parábola. Parte 1, espera proveitosa. Capítulo 1, vício em si mesmo, um exemplo. Paulo era viciado em si mesmo. Um cristão que guarda e dois que não aguardam. Capítulo 4, por que Moisés? Capítulo 5, Moisés aguardou. Capítulo 6, escolhas insensatas. Parte 2, espera difícil. A luta por domínio próprio. É possível obter domínio próprio? Depende. Paixões que fortalecem a capacidade de aguardar. O dia em que a Trindade me despertou. O poder de uma visão muito necessária. Parte 3, espera poderosa. Capítulo 12, o caminho revelado. Capítulo 13, algo mais, a capacidade de escolher. Vamos virar aqui. Capítulo de número 14, encerrando do meu coração para o seu. Capítulo 15, eu sou o centro? Não, o centro é Cristo em mim, a esperança da glória. Meus irmãos, a pregação coach fala que nós somos o centro, né? Na verdade, o centro é Cristo. E temos o epílogo no final, amém?
Eu separei alguns trechos para nós fazermos a leitura. Vou ler um pouquinho aqui do prólogo, só para os irmãos entenderem e ver a linguagem do livro, como o autor trabalha. A letra é bem tranquila, meus irmãos, não é muito grande, mas também não é aquela letra pequenina, dá para fazer a leitura de uma forma tranquila. Vou ler aqui um pedacinho do prólogo. Cristãos que se recusam a aguardar a promessa dos prazeres celestiais permanecem viciados em seu próprio bem-estar, em experimentar uma frenética satisfação pessoal imediata, vivem intensamente viciados em si mesmos e, portanto, são incapazes de resistir a qualquer tentação que promete o sentimento de bem-estar que almejam. O resultado são vícios em drogas, lícitas ou ilícitas, comida em suas várias formas de compulsão, sexo, legítimo ou não, incluindo suas formas de perversidade, dinheiro, em razão dos prazeres, da conveniência e do poder que ele é capaz de comprar, influência em razão do sentimento bom de fazer diferença na vida dos outros, reconhecimento em razão do sentimento de ser respeitado, que por sua vez confere importância pessoal, e uma série de outros vícios associados a prazeres pelos quais as almas desesperadas tanto anseiam. Então é desta forma que ele vai trabalhar, meus irmãos. Ele vai mostrar biblicamente neste livro que os vícios, que a tentação de sentir-se bem, a autogratificação, é porque nós somos egoístas. Nós queremos tudo para hoje e nós não estamos aguardando a bendita esperança, que é o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e somente Cristo pode satisfazer o desejo da nossa alma. Amém? Separei 3 trechinhos aqui do livro, um em cada parte do livro, né? Lembrando que, como eu mostrei no sumário, este livro é dividido em 3 partes. Peguei aqui uma parte do capítulo 3, um cristão que aguarda e 2 que não aguardam. Vamos ler aqui este parágrafo. Deixa eu aproximar para fazermos a leitura juntos. Uma coisa é falar sobre uma ideia. Outra bem diferente é conhecer alguém que vivencia ou não esta ideia. À medida que escrevo este livro, tenho em mente 3 grupos de pessoas que conheço, todos autodeclarados seguidores sinceros de Jesus. Um deles aguarda a alegria do céu, sem exigir nada hoje, enquanto enfrenta com paciência as dificuldades, as decepções e os fracassos. O outro ouve o chamado de Deus para aguardar, reconhece a importância disso e até prega calorosamente sobre o prazer antecipado das glórias celestiais, porém não encontra alegria nem poder transformador na atitude de aguardar e, portanto, não aguarda. E tem o terceiro grupo, que é aquele que não vê necessidade nenhuma de aguardar a satisfação prometida para o céu. A vida já lhe parece satisfatório bastante. Prazeres futuros não passam de um acréscimo bem-vindo à proverbial cereja do bolo. Estes 3 cristãos ilustram 3 categorias de pessoas que se declaram seguidores sinceros de Jesus. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual desses 3 tipos de pessoa você se enquadra? Que você possa meditar nisso, que você possa pensar nisso e responder para o Senhor. Amém? Vamos passar aqui, ler um trechinho da segunda parte deste livro. Deixa eu aproximar. E, meus irmãos, antes de fazer a leitura, se este conteúdo é útil para você, se você gosta de review, se você gosta deste canal, se você tem seguido, se você tem visto os vídeos, curta, compartilha, se inscreva no canal, porque assim você está fortalecendo este canal para continuar e para que mais pessoas venham assistir os vídeos deste pequenino canal. Amém? Vamos ler aqui outro parágrafo. A luta por domínio próprio é o capítulo. Eis a primeira parte de minha pressuposição. A causa imediata de qualquer vício que enfrentamos
se refere menos a alguma disfunção química ou neurológica do cérebro e mais à nossa exigência de buscar alívio para a dor inconsolável de nossa alma sempre sedenta e jamais satisfeita plenamente. A raiz do problema é bem mais profunda. A exigência de buscar alívio, uma exigência submissa ao nosso controle e que não necessita de nossa decisão de aguardar, mas apenas de uma escolha, emerge no lamaçal de uma percepção depravada, para nós plenamente justificada, de que temos o direito de obter satisfação sempre que desejarmos, ainda que desonrando a Deus. E caso Deus não nos satisfaça conforme pedimos, julgamo-nos no direito de buscar satisfação por conta própria. Este lamaçal representa o que a Bíblia chama de carne, a velha natureza que herdamos da descendência de Adão. A maioria dos tratamentos contra o vício faz pouco mais do que tornar a carne mais sociável, talvez trazendo uma sobriedade longeva para alguns, mas ainda assim mantendo-os acorrentados à própria natureza egoísta, agora vestida em uma roupagem destrutiva menos óbvia. O fato de a raiz do vício se encontrar em nossa natureza egocêntrica compõe a segunda parte da minha pressuposição. E assim ele vai trabalhando, meus irmãos. Você viu que é uma linguagem simples, mas uma linguagem profunda, que ele vai trabalhar a raiz do problema, né? É que nós queremos tudo para hoje, nós queremos satisfação, nós queremos ter aquilo que nós queremos hoje, agora, e muitas vezes pouco importa se Deus vai se agradar ou não. Eu quero satisfazer os meus desejos e deixo de esperar o verdadeiro prazer, o verdadeiro preenchimento que só encontramos em Cristo Jesus. E para finalizar, eu quero ler aqui na parte 3, no capítulo Algo Mais, a capacidade de escolher. Deixa eu aproximar. Faremos a leitura deste pequeno parágrafo. Deixa eu aproximar aqui. E o que dizer dos mandamentos bíblicos? A Bíblia não ordena que façamos determinadas escolhas e abandonemos outras? Há alguns exemplos entre muitos. Não abandonar a esperança do evangelho, mesmo que o mal pareça vencer. Colossenses 1:22. Não viver na impiedade, nem se entregar aos prazeres pecaminosos, mesmo que pareçam inevitáveis. Tito 2:12. Amar uns aos outros como Jesus nos ama. João 15:12. A Bíblia nos instrui a parar de fazer escolhas erradas e a começar a fazer escolhas certas. Obediência nem sempre é nossa característica mais marcante. Sabemos o que significa ceder a um impulso pecaminoso sem ao menos passarmos pela experiência de escolher. E quando tentamos fazer a boa escolha de não ceder, é comum nos sentirmos impotentes. Parece impossível. Apesar disso, Deus nos pede que façamos boas escolhas, e ele nos responsabiliza por isso, praticamente desde o início, conforme Gênesis 2:17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Também em Josué 24:15. Escolhei hoje a quem sirvás. Devemos, de alguma maneira, resgatar a liberdade de escolha e a capacidade de escolher. Mas como? Em minha opinião, por meio do evangelho. E aqui ele vai trabalhar a liberdade que o evangelho nos dá de escolher seguir a Cristo, obedecer ao Senhor ou fazer a nossa própria vontade. Bom, meus irmãos, creio que já deu para dar um gostinho de como esta obra vai trabalhar, como é escrita do autor. Aqui está Larry Crabb, faleceu em 2021. Aqui a foto do senhor Larry Crabb. Então, meus irmãos, este foi o review desta obra excelente. Amém? Então, este foi o review Viciados em Si Mesmos, como a esperança do céu nos liberta do egoísmo. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.